Seja muito bem-vinda ao Rcast, o espaço onde o direito encontra estratégia, e hoje nós vamos falar de reestruturação de pessoal nas empresas. Um assunto que em algum momento as organizações vão acabar ter que pensando sobre isso. E diante desse tema tão relevante, tão importante, que gera tanta dúvida, nós trouxemos aqui o Dr. Bernardo, que é head da área trabalhista do R. Fonseca Direito de Negócios e que está sempre envolvido em projetos de reestruturação. Doutor Bernardo, mais uma vez, muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença para nos ajudar a entender mais sobre esse tema tão palpitante que é a reestruturação de pessoas. Obrigado pelo convite, Anilson. Fico à disposição para esclarecer essas dúvidas. Bom, e a primeira questão, Bernardo, que a gente tem que pensar quando a gente fala de reestruturação, o que é isso na prática? Porque o termo reestruturação, ele permite muitas interpretações, é um termo muito genérico, e a gente sabe que sobre a ótica do direito do trabalho, isso tem um significado específico. O que é a reestruturação de pessoal ou reestruturação de pessoas na prática sobre a ótica jurídica? Toda questão que envolve mudança dentro da gestão de pessoas pode ser entendida como uma reestruturação, né? Partindo de um viés mais simples, como pequenos ajustes para atender à conformidade legal, pode ser entendida como reestruturação, né? A gente também tem situações em que existe uma alteração mais significativa no contrato de trabalho, como, por exemplo, alterações da jornada de trabalho, alterações de função, transferências de empregado. Isso também passa por uma reestruturação, pensamento, né, na gestão de pessoas. Situações como dispensa, como layoff, que é a suspensão do contrato de trabalho, também passa por uma reestruturação, e até casos mais complexos, como, por exemplo, uma reorganização, né, da empresa, ou através de uma fusão, de uma aquisição, né, através de uma spin-off, que é uma criação de um modelo, né, de uma empresa à parte. Então, tudo isso é consequência, gera, né, a reestruturação de pessoal. E essa reestruturação, seja ela no nível maior ou menor, ela carrega risco naturalmente? Existe um risco trabalhista envolvido no fenômeno da reestruturação? O risco ele vai surgir quando essa reestruturação ela não é pensada, organizada, bem comunicada, documentada, né? Então, assim, se eu não tiver isso bem planejado, de fato, qualquer tipo de reestruturação vai gerar riscos. Como, por exemplo, a gente pode pensar numa dispensa, né, de colaborador, e se isso não for estruturado, né, e uma dispensa em massa, que a gente está falando aqui de um grande volume, porque a dispensa individual é algo mais comum, tá, no dia a dia das empresas, né? Então, uma dispensa, por exemplo, em massa, hoje, a gente tem que necessariamente comunicar o sindicato da categoria para que ele participe desse processo de dispensa. E, claro, não preciso hoje mais da autorização do sindicato, porque o STF falou que não precisa, mas a participação do sindicato é indispensável. Então, o que as empresas erram, por exemplo, nesse processo, eu vou simplesmente comunicar a todos os meus funcionários, fazer uma reunião, né, e dispenso. Essa falta de envolvimento do sindicato geraria um risco, né? Transferência de funcionários também é muito comum. Então, eu transfiro, né, um funcionário ou um grupo ali de funcionários para um determinado estabelecimento, às vezes até para fora do estado, e não vou observar que se aquela transferência ela é provisória, definitiva, se o local onde ele vai prestar serviço existe algum risco, né, envolvendo a periculosidade, insalubridade, novos benefícios. Então, esse contexto, né, em que eu ajo e depois eu vou pensar na consequência jurídica, isso é o maior risco. Sem dúvida nenhuma.